alegria mais uma história de Sucesso Pod de hoje. Claro que cada semana é um convidado ou uma convidada surpreendente. E hoje o convidado, gente, ele tem assim aquele sotaque delicioso que vem lá do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês conhecerem essa história linda, Bruno Santana. Obrigada, meu amigo, por ter vindo. Que prazer, é uma honra receber esse convite, né? Gosto muito da sua história. Obrigada. Não só sua, mas de toda a família, que eu admiro, né? Eu não sou um sorocabano nato, mas Sorocaba hoje é minha cidade, que eu adotei, gosto de paixão. E tenho admiração por várias famílias, vários empreendedores da cidade e a sua família, né? O seu empreendedorismo faz parte do meu hall de admiração, vamos dizer Gratidão. assim. É uma honra realmente estar aqui com você. Gratidão. E assim, aproveitando esse gancho do Rio de Janeiro, por que Sorocaba, Bruno? Como que você veio parar em Sorocaba? A vinda para Sorocaba, né, foi uma mudança, vamos dizer assim, uma virada de chave de mindset. Eu conheci a minha esposa, nós ficamos amigos. Olha. Foi numa sexta-feira santa, batendo papo naqueles chats antigos, né? E nós temos algumas coisas em comum, a nossa religião, e eu vim para São Paulo fazer uma visita para um amigo, aproveitei o convite dela e vim até Sorocaba para passear, conhecer, né? Já que eu estava em São Paulo, eu achava até que era mais próximo de São Paulo, então vim para cá, conheci Sorocaba, achei muito bacana. Depois de alguns meses, nós começamos a namorar e exatamente do dia que nós falamos oi até o dia do nosso sim no altar para o casamento, deu 1 ano. Olha, que legal. Então, vi Sorocaba, uma cidade que eu falei, puxa, eu vou me mudar para Sorocaba. E foi um pouco difícil tomar a decisão, porque eu nasci no interior do Rio, na cidade chamada Três Rios, fui criado na cidade chamada Paraíba do Sul, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. 14 anos. Tinha carteira assinada, trabalhava no ramo de bebida, uma distribuidora. Que legal. E aos 19 anos tomei uma decisão de fazer um serviço voluntário. Fiquei 2 anos fora do Rio, no estado do Goiás, sul do Goiás, o Triângulo Mineiro, uma parte do Mato Grosso. Volto para o Rio de Janeiro e trabalho com pesquisa de opinião pública, onde eu tive a oportunidade de conhecer quase todo o estado. Se tiver hoje umas 20 cidades do estado do Rio que eu não pisei a trabalho, olha, que bacana. Muito. E eu estava nessa vibe, pesquisa de opinião pública, aprendi muito, trabalhar em equipe, ficar fora de casa, conhecer o universo de vários resultados de pesquisa, tanto eleitoral e imobiliária. E conhecer a minha esposa foi a tomada de decisão de deixar o emprego e vir para Sorocaba e começar do zero, né, profissionalmente. Você começou com o quê em Sorocaba? Sorocaba, o meu primeiro emprego, para ser exato, foi através do PAT, porque o PAT ele tem um sistema hoje, o Cine, né, que ele é nacional. Então, através das suas habilidades, as suas competências que tem na carteira de trabalho, quando eu entrei na Antártica era como serviços gerais e o que teve ali dentro do script, né, dentro do soft skill da minha parte, era serviços gerais. Mesmo que eu trabalhava na supervisão de pesquisa de opinião pública, aceitei essa vaga porque eu sempre acreditei que quando você dá um passo atrás, é um impulso, né, para você triunfar. E mostrar o seu valor, né, mostrar do que você é capaz. Exatamente. E aí foi meu primeiro emprego, trabalhei de serviços gerais, numa empresa terceirizada numa multinacional, onde fazia limpeza, eu ficava num setor que tinha uns retornáveis, algumas partes de reciclagem que tinham os retornáveis, mas foi um início, né, que eu tenho muito orgulho de dizer. Com certeza. A forma como eu pisei em Sorocaba. Fui muito bem recebido, por isso Bacana. eu fiquei. E eu uso sempre, né, o ditado de mãe ou de vó. Primeiro chá de boldo, depois o chocolate. Ah lá, é isso aí. Então, por isso aceitei aquela vaga, mas com metas, né, de estudar. Eu não tinha um superior quando eu cheguei aqui. Você formou em quê? Em RH. RH. Fiz RH e aí fiz algumas especializações, mas eu sempre gostei de trabalhar com gestão de pessoas, né? Desde quando comecei a trabalhar com 14 anos, sempre procurei interagir com as pessoas, buscar talentos para colaborar com a empresa. Então, sempre quando surgiu uma vaga, o pessoal me perguntava, Bruno, você conhece alguém? E eu já procurava entender qual era o perfil para trabalhar ali naquela distribuidora de bebidas. Já estava treinando o seu olhar ali, sua sensibilidade para o que você faz hoje, né? Exatamente. E olha que interessante, mesmo trabalhando ali de serviços gerais, depois eu me tornei até um operador e operava a empilhadeira. Hoje eu posso falar que a empresa não existe mais, sem ter habilitação e sem ter o curso. Eu aprendi na marra, mas eu vi que foi uma troca muito boa. Sou grato
àquela empresa, o saudoso Jorge Talce, que me deu essa oportunidade, porque eu pude contribuir com a empresa e ela também comigo, né? Que coisa boa. Por um momento ali eu fui arrimo de família. Naquela época o salário mínimo era R$75. Olha, gente, que loucura. E eu entrei lá ganhando R$100. Então, com 14 anos, eu ganhava mais de um salário mínimo. Com alguns meses já dobrei meu salário, tive essa oportunidade lá através das tarefas desenvolvidas. Eu sempre acreditei que dentro de qualquer espaço que você esteja, você pode crescer. E fazer o melhor que você pode, né? Exatamente. Até na família, né? Você casa Sem e pode dúvida. crescer. Você tem filhos, houve um crescimento, Exato. né? Você é promovido a pai. Então, isso é uma forma, em qualquer espaço que nós tivermos, se a gente se empenhar e a ter bons mentores, aprender com boas pessoas, a gente pode crescer. E você gosta muito de ler? Sim. É uma coisa que eu não gostava. É mesmo? Você aprendeu? Eu aprendi. Quando eu conheci, né, uma parte religiosa da minha vida, a primeira coisa que aconteceu ao visitar a igreja que eu pertenço hoje é ganhar livros. E eu falava, mas como assim alguém me dá livro? Uma coisa que eu não gosto. E aí você vai em outra reunião, livro. E quando eu fui fazer o serviço voluntário no Goiás, eu tinha que estudar muito. E até então, até os 18 para 19 anos, eu não gostava de ler. Que interessante. Não gostava. Na escola, eu nunca repeti de série, né? Naquela época existia reprova, mas minha mãe nunca me viu sentado estudando para a prova. O que eu fazia? Eu prestava atenção no conteúdo, procurava entender, não decorar, e para poder responder as questões na prova. Agora, ficar estudando para a prova é uma coisa que talvez um pecado, vamos dizer assim, que eu nunca tive a paciência. Mas a partir dos 19 anos eu fui entendendo o quanto era necessário e para trabalhar a mente. Hoje eu sou, naquela época, quando o livro era o pior presente que eu teria, né, recebido, hoje o melhor presente que eu recebo é um livro. Que coisa boa. E você vê, né, toda essa sua trajetória, você sentir o seu primeiro emprego, você começar de baixo, tudo isso hoje faz com que você tenha sensibilidade para ajudar tantas pessoas que você ajuda, não é mesmo? Porque hoje você está como superintendente do trabalho. Exatamente. Conta um pouquinho desse... É uma mudança. Cada dia, quando eu piso para trabalhar, né, no meu local de trabalho, que é o pátio, eu me lembro do dia que eu pisei lá para poder conseguir o primeiro emprego em Sorocaba como um ajudante geral. Né? E hoje entrar lá, fazer parte de uma equipe maravilhosa, fazer parte de um governo, né, tão entusiasta com tantos resultados. Sorocaba vive num momento em que tem muitos resultados positivos. Né? Nós estamos aí em 2024, 4 meses consecutivos com saldo positivo na geração de empregos. Olha, que coisa maravilhosa. Então, isso é produtividade, isso é prosperidade, isso é dignidade. Exatamente. Graças ao quê? Empresários que investem na cidade, que eu falo que a empregabilidade, Línia, é a arte de abençoar vidas. Exato. Então, quando uma empresa ela abre uma vaga, é muito mais do que uma vaga de emprego para um posto de trabalho. É dignidade mesmo. Toda né? uma família está sendo impactada. E ali é um momento que o empresário, a empresa, ajuda uma família, né, a ter autossuficiência. Exato. Ajuda a sonhar. Por isso que eu sou muito grato que aos 14 anos alguém abriu a porta da empresa e me deu a oportunidade, né, naquela época, de até se tornar um arrimo de família. Sou muito grato. E eu achei muito interessante, conhecendo um pouco do seu trabalho, essa transformação que você fez. O último evento que você fez tinha quantas pessoas? Quase 2.000 pessoas? Exatamente. É uma média aí que comparece no mutirão de emprego. Já tivemos algumas edições com 2.500 pessoas, mas até a última edição nós já impactamos mais de 40.000 pessoas. Isso é sensacional. E você vê, não tem como uma pessoa que não passou pelas dificuldades sentir essa dor do outro. Exatamente. Então, acho que Deus estava te preparando para você sentir todas as etapas do caminho para que hoje você, estando nessa posição mais privilegiada, vamos dizer assim, você tenha essa sensibilidade de abrir os braços e ajudar tantas pessoas, porque eu pude presenciar ali como as pessoas vão assim com aquela fé de conquistar o trabalho, e muitos saem empregados. Então, assim, é lindo esse trabalho que você está desenvolvendo. Como que começou essa história? Usar de empatia eu falo que é uma os ingredientes do sucesso desse projeto, né? Uhum. Eu já passei, por exemplo, de ter que andar a pé, atravessar a cidade para poder entregar um currículo.
ou ir numa entrevista e às vezes, né, ficar aguardando ter uma resposta e você sentir, puxa, eu fui reprovado nesse processo, e existe um custo para buscar emprego, né? Não é uma coisa que você, por mais que hoje existe a tecnologia, mas algumas vagas operacionais a pessoa precisa ir até a empresa. Pessoalmente. E você falou em custo, Bruno, existe um custo monetário de transporte, de alimentação e tal, e existe também um custo emocional. Sim. Não é? Porque eu vejo assim que quando a pessoa tenta uma vez, tenta duas, tenta três e não consegue, ela vai baixando a autoestima e vai se sentindo pequena. Exatamente. E vocês conseguem mudar isso, né? E nesse aspecto, né, parafraseando o que você disse, eu vejo que às vezes a pessoa está vivendo no jugo das dívidas, dos juros. Eu falo que os juros não dormem, então é até difícil da pessoa, às vezes na própria entrevista, ela conseguir se sair tão bem que às vezes antes da entrevista ela já recebeu uma ligação de cobrança, ou ela vive de aluguel, o proprietário fala, olha, se você não conseguir pagar, eu vou ter que pedir para você se retirar. Às vezes a pessoa tem um problema com pensão, ou uma mulher vê que o filho abre a geladeira e não tem as necessidades básicas ali para suprir, né, para sua família. Verdade. Então já gera um impacto que eu vejo hoje que o profissional de RH precisa estar estruturado para absorver isso, né? A questão da pessoa ir bem ou não numa entrevista, ou emocional, se a pessoa não tiver ali um talento na hora de selecionar, perde os bons talentos, porque de repente naquela entrevista a pessoa não foi tão bem. E uma das coisas, Lírio, que eu vejo hoje, né, que tem me ajudado nessa parte, até auxiliar os RHs no geral, é porque eu já passei por algumas áreas. Então, eu falo isso para todo mundo, enquanto jovem, experimente várias áreas, não fique só no momento. Porque aí você, quanto mais área você experimentar e colaborar, não importa o tempo, mas aí você entende quais são as dores. Isso. Então, se é na área da logística, se é na área administrativa, lá algo operacional, como eu já passei em diversas áreas, quando tem uma vaga, eu já entendo um pouco a dor que o empresário está sentindo, e do outro lado, né, do outro lado da moeda, eu também entendo a necessidade que a pessoa tem da sua recolocação profissional. Exato. Então, daí, coloquei isso como filosofia de vida, é o meu propósito de vida, ser um elo ali entre as empresas que têm as suas vagas a ofertarem e os candidatos que buscam a sua recolocação. E eu falo assim, para quem observa, dá para sentir o quanto você é vocacionado nisso, né? Você se entrega realmente, porque muitas pessoas têm ideias de quem exerce esses cargos, muitas vezes públicos. Tá lá porque tá... Não, você é uma pessoa vocacionada para fazer o que você faz com amor e se dedica em querer oferecer um dia maravilhoso e buscar conexões ali para oferecer o melhor. Então, isso é muito bonito de ver, principalmente na área pública. Isso é um elogio, né, para a gestão atual, pelo seguinte, né, ter pessoas técnicas na sua área, da sua vocação. Isso. Eu falo que quando nós trabalhamos na área em que nós gostamos, que nós temos o talento, a tendência de ter sucesso é maior, né? É bem maior. Então, isso eu me sinto muito confortável nesta área, né? Para mim, é um grande prazer quando eu recebo uma mensagem, Bruno, eu fui naquela entrevista, Bruno, consegui trabalhar. Ontem mesmo uma pessoa, ela foi contratada, estava no período de experiência, como veio de outra cidade, paga aluguel, tem filhos, então tem toda uma insegurança, né? Você vai ver na pirâmide de Maslow, ela começou ali a suprir as necessidades básicas, mas tem a parte da insegurança. Quando ela ouviu que está tudo ok, passou no período de experiência, mandou uma mensagem de agradecimento, isso não tem preço, né? Imagina. É um sentimento assim, muito especial. É o salário moral, né? Exatamente. Isso só motiva a você querer fazer um pouco mais e ajudar mais, porque assim, é abençoar vidas, né? Sem dúvida. A empregabilidade é isso. E qual que é a grande bênção? Que nessa posição, nessa oportunidade, eu falo de servir, a gente consegue fazer de uma forma escalável. Um projeto como o Mutirão de Empregos, você consegue atingir, né, e impactar muito mais vidas. Exato. Não só com a empregabilidade, mas levar pessoas especiais, como você participou, que leva conhecimento, leva uma palavra amiga, uma motivação para as pessoas que estão ali, que às vezes estão sem rumo.
muitas pessoas, a maioria, quando sai de uma empresa, não tem uma entrevista de desligamento. Por quê, né? E às vezes ela não entende nem porque ela foi desligada da empresa. E quando ela tem um feedback, ou quando ela participa de um projeto como esse, ela fala, puxa, para tais vagas precisa tal qualificação. Exato. Olha o que essa pessoa fez para alcançar. Então, é um momento em que a pessoa reflete, ela vai investir ali o seu tempo, o seu talento, talvez até um pouco de grana e se qualificar para alcançar os seus objetivos. E com relação à qualificação, existem questões, vamos dizer assim, iniciativas públicas no sentido de qualificar essas pessoas? Sim. Sorocaba hoje se destaca muito nessa questão, sabe? Existe muitos cursos de qualificação gratuito, seja na parte pública, através da Unitem, onde tem uma equipe muito capacitada, sempre abrindo curso de acordo com a necessidade das empresas que estejam na cidade ou aquelas que estão chegando. Os cursos são voltados para atender essas demandas. E existe, por exemplo, o Grupo S, com diversos projetos, com diversas vagas gratuitas. Um projeto em destaque, recentemente, teve a formatura do primeiro grupo de Elas na Construção. Olha, que incrível onde isso. mulheres foram qualificadas com elétrica, pintura, assentamento e revestimento, piso, alvenaria e piso, ali o acabamento. Também tiveram curso de hidráulica. Que bacana. E no final, no dia dessa formatura, algumas empresas presentes que acompanharam, parceiras do projeto, boa parte dessas mulheres tiveram oportunidade de fazer entrevista e já saíram contratadas. Que incrível, porque as mulheres são muito detalhistas, né? Então, eu imagino que nesse ambiente, se a pessoa for detalhista, cuidadosa, o trabalho vai sair com uma qualidade muito maior. Exatamente. Então, a gente começa a quebrar aquele tabu e um mito que a construção civil é um perfil masculino. E existem várias tarefas, como que as mulheres, com certeza, elas têm ali um feeling, elas têm uma habilidade muito maior. Sem dúvida. Principalmente na parte de acabamentos, né? As mulheres, verdade. Acabamento feito. Detalhes, né? Os detalhes. Então, temos ajudado, né? Esse projeto ajuda as pessoas tanto para buscar uma vaga no CLT ou até mesmo para despertar o empreendedorismo. Que também é super importante. Né? Sim, é uma forma de trabalho. Se alguém me perguntar, Bruno, você indica o que para as pessoas? Que ela siga um regime de CLT ou siga o empreender, abrir um MEI, por exemplo? Eu falo, ela precisa entender o que se adapta para a vida dela. Qual né? é o momento, não é? Qual é o momento? Ambas as partes ela pode fazer, desde que faça bem feito. Sim. Vai trabalhar no CLT? Precisa se dedicar e fazer o melhor. Eu falo que a pessoa começa a empreender dentro do seu próprio emprego. Exato. Sabe? Agora, aqui a gente conheceu o Bruno marido, o Bruno enquanto profissional, mas existe também o Bruno filantropo. Você já participou de Rotary Club, tem a igreja que você participa também. Isso é seu? Sempre teve essa chama assim, de ajudar as pessoas dentro de você? Sim, isso eu tenho que agradecer muito à minha mãe. Ela mesmo sem estudo, mesmo sem uma qualificação profissional, mesmo tendo nascido numa família muito humilde, né, onde passou algumas dificuldades, eu sou muito grato por todas as provações da infância, mas a minha mãe ela sempre me ensinou, mesmo tendo pouco, a minha mãe sempre procurou dividir. Olha eu, que lindo enquanto isso. criança, eu até falava, mãe, mas alguém bateu na porta e está pedindo alimento, a gente praticamente não tem. Nós vamos doar porque o pouco que a gente tem, a gente precisa dividir. Que coisa Quando boa, a gente está a serviço do próximo, está a serviço de Deus. Então, isso, acho que a criação nesse ambiente sempre me tocou, de alguma forma, poder colaborar. Eu acredito muito que quando a gente ajuda o próximo, as bênçãos, ela vem. Simplesmente ela vem. E não é esperar, é que elas vêm naturalmente, não Natural, né? A questão de você progredir, de prosperar, ter uma vida abundante, é consequência de como você trabalha tudo aquilo dentro do seu foco e objetivo. Isso é algo, para mim, fantástico. Né? Então, esse aprendizado de família, né, me ajuda a colocar em prática. E aí, com o tempo, você vai descobrindo algumas ferramentas, algumas técnicas. Quando eu fiz o curso do Enneagrama, aí eu descobri que eu sou número 2, aí você vê, puxa, tem tudo a ver com o meu perfil. Você fala, puxa, e aí você vê que realmente é uma ferramenta válida, né? E tem
ali uma asa no 1, uma asa no 3, é tudo aquilo que acontece. Então o Enneagrama só fez confirmar aquilo que eu vivo, né? E é lógico, eu preciso sempre ter metas, ir lapidando, porque o crescimento, a gente precisa crescer com o pé no chão. Eu falo que eu nunca posso perder as virtudes e aquilo tudo que eu passei, a gratidão. Eu sempre olho para trás, né, para ver o impulso que eu posso chegar ainda um pouco mais longe. Eu falo para as pessoas, ainda não cheguei lá, mas estou mais próximo do que ontem. Não, sem dúvida. E essa busca que é importante, a gente está sempre buscando se melhorar, ser cada dia melhor, buscar coisas novas, não perder essa ambição no sentido bom da palavra. Sim, né? Exatamente. E algumas coisas têm me ajudado, né? Eu sempre, nas minhas leituras, tenho aprendido a me cercar de pessoas boas. O network é algo que no passado eu já fiz meta e hoje, né, todos os dias eu conheço novas pessoas. É a minha meta. Boa. Eu não gosto de passar nenhum dia da minha vida sem ter conhecido uma nova pessoa. Né? O Paulo fala assim, você fala com todo mundo, porque eu vou parando, né? Eu falo assim, porque eu me interesso pela história das pessoas. E das pessoas, independente do que elas fazem, independente do que elas são. Porque todo mundo tem algo para ensinar. Exatamente. Não é? Então, independente da profissão que você exerce, sempre você vai ter alguma coisa boa para ensinar. E muitas vezes as pessoas que rezam por você, que torcem por você, são as pessoas mais simples, que às vezes passam desapercebidos, que ninguém olha para elas. Mas quando você olha verdadeiramente com um olhar carinhoso, elas jamais esquecem desse olhar, não é? Exatamente. E gera uma gratidão eterna. Gratidão eterna. Esses dias aconteceu um fato parecido assim com uma pessoa que ela falou assim, tá vendo aquele moço ali? Eu falei, sim. Ela falou assim, aquele é meu filho que você me ajudou uma vez. Eu nem lembrava, nem que ela tinha filho, nem que eu tinha feito aquilo, e menos ainda porque era um baita de um homão. Eu falei assim, gente, eu já vivi tudo isso. Mas é interessante porque você pode esquecer, mas quem recebeu não esquece nunca, não é? Então, eu imagino quantas pessoas devem ter gratidão por você, por tudo que você faz, pelo trabalho que você desenvolve com tanto amor, né? É algo muito natural, né? A dica que eu sempre dou é a gente tem que fazer e não buscar reconhecimento, não buscar mérito, né? Às vezes tem pessoas que falam, todo mundo que consegue aí uma ajuda de emprego ou uma dica de como melhorar a postura para participar de uma entrevista, alguém que acaba tendo um resultado, todo mundo agradece? Não, mas a ideia é fazer e nem esperar por isso, né? Isso é bíblico, né? Não eram 10? Então, nem todo mundo vai voltar para agradecer. E quando a gente faz de coração, não fica tá tudo bem. Mas só que no momento ou outro você vai encontrar com as pessoas e as pessoas vão dizer, você lembra de mim? E você vai tentar lembrar na memória, olha, naquele momento eu tive essa ajuda, eu tive essa dica e hoje estou nessa posição. Isso é muito gratificante, né? E parabéns mais uma vez, né, por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo. Eu tenho certeza que vem muito mais pela frente, porque capacidade não falta, não é? Vamos trabalhando para isso, cercando de pessoas, né, maravilhosas, entusiastas, assim como você. Uma dica que eu dou para as pessoas, querem crescer como profissional, em cada parte que você colaborar, procure um mentor. Sim, sem dúvida. Toda empresa tem pessoas que detêm conhecimento, que já estão ali há mais tempo. Qualquer posição que você chegar na empresa, desde o chão de fábrica até sendo um CEO, nós temos muito que aprender. Então, toda empresa vai ter mentores. Eu acho que uma das coisas que tem me ajudado é procurar aprender e ter esses mentores, não só dentro da empresa ou fora. Então, eu sempre gosto de bater papo, falar o que você faz, como faz, através dos livros, vendo... Às vezes tem pessoas que têm meta para ter o sucesso, então eu gosto de ler o que as pessoas fizeram para alcançar tais objetivos. E é assim que a gente vai nos lapidando na vida pessoal, na vida profissional, né? E o resto é consequência. Parabéns, Bruno. Deixa aí uma mensagem final para o pessoal. Olha, a mensagem que eu gostaria de dizer é essa frase, né, que eu sempre carrego, que a empregabilidade é a arte de abençoar vidas e o conhecimento, ele é um investimento que vale a pena. Mesmo para aqueles que
talvez não gostam de buscar o conhecimento através da leitura, como eu não gostava no passado, a chave está ali. Quanto Exato. mais conhecimento nós obtermos, mais triunfantes seremos na nossa vida e, como consequência, teremos uma vida abundante. Sem dúvida nenhuma, vocês viram uma história de alguém que começou no chão de fábrica, lá desde criança praticamente, e que hoje é um homem de sucesso, que tem aí uma trajetória louvável e que pode inspirar muitas pessoas. Essa foi mais uma história de sucesso de hoje e eu vejo você no próximo episódio. Até lá!